Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, gostaria nesse momento de fazer uma oração, começando a nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD. Pai querido, Deus maravilhoso, eterno, poderoso e santo, neste momento, Senhor, te apresentamos, Senhor, a 7ª aula desse segundo trimestre. Pai querido, abençoa cada um dos irmãos aí da nossa congregação Ebenésia, que estão nos ouvindo neste momento, Pai querido. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Queridos e amados irmãos, neste momento, nós estaremos na nossa 7ª lição, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A nosso texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, e derrubou as paredes de separação que estava no meio. Efésios, no capítulo 2, o verso é o 14. A nossa verdade prática nos diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo-se a inimizade entre Deus e os homens. Queridos e amados irmãos, hoje nós estamos na nossa 7ª lição desse segundo trimestre, onde nós iremos estudar sobre Cristo Jesus, a conciliação entre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Os gentios e os judeus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso comentário, querido e amado irmão, nos fala sobre esta lição que iremos estudar. Analisamos o quadro desolador acerca do gentio. O que acontece? Lição passada, irmão, na nossa 6ª lição, nós estudamos sobre o quadro desanimador do povo gentílico, do gentio, que não tinha salvação. Mas hoje não. Hoje nós iremos estudar sobre a explicação que muda a repouso sobre a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O que nos traz essa lição de hoje? Lição passada, o gentio estava condenado a não ser salvo, né? Salvação através do judeu, aonde tinha justamente os circuncisos, que era feito aquela cirurgia, para ter um símbolo que era a nações eleita, que merecia, que seria salvo, era o povo de Israel. Hoje não. Hoje nós iremos estudar sobre Jesus Cristo vindo para salvar a humanidade. É essa a introdução de hoje. Primeiro tópico, irmão, fala sobre Cristo se fez inimizade entre os homens. Vejam bem o que foi que Cristo fez. Veio para desfazer toda a inimizade entre os homens, entre todas as nações que existiam na face da terra, principalmente os judeus, que não se uniam com os gentílicos. Quem era gentio? Nós estudamos na lição passada que era todas as nações que verdadeiramente não era judeu. Então Cristo veio em morte de cruz para desfazer todas essa inimizade. Louvado seja o nome do Senhor dessas nações. No primeiro subtópico fala sobre a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia, irmão, de muralha. O que parede é essa? Trata-se dessa analogia, onde tem uma parede, tem uma separação de duas ou demais casas, nações. Então nós vimos que toda casa que moramos tem um muro separando os demais vizinhos. Então essa analogia aqui, que o primeiro subtópico fala, nós vimos que Jerusalém, cidade feita e murada. Para que seria o objetivo daquele muro que era feito em redor da cidade de Jerusalém? Aqueles muros, irmão, era para que não entrasse outras nações.
Além de ter os muros, tinha aqueles homens guerreiros, aquele exército que ficava de guarda para que as outras nações não entrassem dentro daquelas outras nações. Então, muro se fala justamente de algo que separa duas nações, dos povos ou duas famílias. Então, Cristo veio para desfazer essa separação que tinha dessas nações com o povo em Israel, com o povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos gentios e nós não tínhamos direito de salvação. Mas a Bíblia diz que aquela nação rejeitou o Messias, rejeitou a Cristo como Salvador. E Jesus, na sua infinita misericórdia, aleluia, estendeu, vindo ele para quebrar esta parede de separação, para salvar, louvado seja o nome do Senhor, todas as nações gentílicas, que eram todas as nações que não eram judeus. Nesse primeiro subtópico, irmão, nós podemos ver aqui que louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver nesse subtópico, querido e amados irmãos, verdadeiramente que Paulo é preso naquela época porque ele permitiu que, louvado sejam pessoas gregas, ultrapassasse este limite, esta barreira, ou entrasse em trabalho feito, cultos religiosos, aquelas povos que não eram judeus acompanhavam Paulo. E o que é que acontece? Paulo chegou a acontecer algo que ele não poderia fazer. E qual foi a sua pena? Qual foi o seu castigo? Ser preso por causa de uma desobediência de Paulo, que não podia fazer tal coisa. Quem poderia fazer aquilo? Só Cristo Jesus que pôde derrubar esta barreira que tinha, ou esta parede entre essas nações. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo subtópico, querido e amado irmão, fala verdadeiramente sobre, aleluia, a derrubada da parede da separação. Esta derrubada dessa parede da separação, querido e amado irmão, fala sobre o apóstolo Paulo. Ele declara que Cristo foi o Messias que derrubou esta parede que existia, o que separava essas nações. Esta barreira, irmão, era dado como literalmente como espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quem derrubou? O sangue de Cristo. Temos livre acesso no santuário de Deus. Agora Cristo foi quem derrubou esta parede, para que nós possamos ter esse acesso verdadeiramente com Cristo. Nós também estudamos na lição passada. Aquele concerto não era mais, aleluia, no corpo físico, mas no corpo espiritual, que era no coração do homem. O terceiro subtópico fala sobre o concerto da lei dos mandamentos. A expressão desse conceito, irmão, repousa em visão tríplica da lei. A terceira, nós vemos que esse conceito foi um conceito moral, um conceito cerimonial e um conceito civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz a respeito, querido e amados irmãos, do cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, não como meio de salvação. A lei civil, o cerimonial, é citado como sendo a circuncisão, quer dizer, que foi um sacrifício cometido, né? Louvado seja o nome do Senhor pelaquela nação. O quarto subtópico, irmão, fala sobre a renovação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e os gentios se deu para a renovação dessa lei, dos mandamentos, que consiste em ordenância,
Louvado seja o nome do Senhor. Não vim, o próprio Cristo dizendo, para renovar essas leis, mas para cumprir a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo cumpriu essa lei, oferecendo-se como sacrifício vivo em ambos os povos, quer dizer, gentio e judeu. Ele veio para todos, para salvar todo aquele que nele crê. De modo de renovação aqui, aludia-se que a lei cerimonial que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecer a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizar foi desfeita através de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o nosso primeiro tópico. Segundo tópico, irmão, fala pela paz. Cristo fez um só homem, ou um novo homem. A partir da expiação, a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, trouxe paz, proclamação de ambos os povos, judeu e gentio. O objetivo de Cristo morrer na cruz do Calvário foi para unir, quebrar essa parede e unir essas nações. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de paz. Paz, irmão, de forma geral, é a descrição de boas relações. O que é a paz hoje? É que devemos ter esta boa relação com todas as nações. O fim de um conflito também é paz. Parou aquela separação que tinha entre judeus e gentios. O que é paz? Estado de tranquilidade. Nós estamos vivendo hoje, irmão, nos últimos dias, uma epidemia onde está trazendo muitos conflitos. E só através de Cristo é que nós podemos revogar e voltar, temos paz no meio da nossa sociedade. Porque não estamos vivendo nesses últimos dias essa paz, essa tranquilidade que nós tínhamos nos nossos cultos, nas nossas igrejas. Cada um está no seu canto, aparece que até o Espírito Santo de Deus tem revelado o nosso comentarista para trazer essa leitura no momento em que nós estamos vivendo um país que não tem paz, que não tem alegria no seu coração, através de uma pandemia que está assolando todo o planeta Terra. Então, nesta noite, nós dizemos para você, só em Cristo Jesus que nós encontramos verdadeira paz. O segundo subtópico diz assim: Cristo é o motivo de nossa paz. Paulo declara, irmão, que Cristo é a nossa paz. Em expressão aponta para a verdadeira paz. Qual é o verdadeiro significado de paz? É um ato que nós temos dentro do nosso coração através de Cristo Jesus. A nossa paz só encontramos em Cristo. O que é paz hoje para nós cristãos? A comunhão espiritual com Deus. Ou seja, Cristo habita em nós. Ele sendo Ele mesmo a nossa paz. De modo que esta paz repousa na igreja do Senhor nesta noite, entre os crentes, Deus e entre o gentio e o judeu. Agora um único povo em Cristo Jesus, uma única nação. Porque a Bíblia diz que irá morar no céu, uma nação comprada, eleita no sangue do Cordeiro. Esta nação, irmão, ele vai sair dentro dos judeus, dentro do gentio, vai ter um povo zeloso, escolhido e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico nos diz: a nova humanidade formada pela paz. Quem é essa humanidade? Cristo uniu esses dois povos, gentio e judeu. Cristo por meio de Cristo é que a partir deste ato, que Cristo morreu na cruz do Calvário, uma nova humanidade, aleluia, surge agora para glorificar a Deus. Quem é esta humanidade? A igreja do Senhor, onde não há
circuncisão mais, não há mais aquela cirurgia, e nem incircunciso, porque todos foram circuncidados no coração, aleluia, e aceitar Cristo como seu Salvador. Então foi Cristo quem criou este povo, a igreja do Senhor, fazendo a paz entre todas as nações. Em Cristo, ou em nele, as desigualdade foram eliminadas, quer dizer, não tem mais pobre, rico, preto ou branco. Deus veio para salvar toda a humanidade, seja ela, aleluia, qualquer classe sociais, né? Qualquer povo, qualquer tribo, línguas e nações, Cristo veio para salvar a todas as pessoas que se converta dos seus maus caminhos e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, nosso terceiro tópico fala: pela cruz, reconciliado com Deus no corpo de Cristo. O ministério de reconciliação de Cristo, irmão, faz a inimizade entre o homem e Deus. Deus como homem, essa dávida foram possível por causa da cruz lá no Calvário, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz: Cristo se fez maldito por nós. A Bíblia diz, irmão, verdadeiramente que ser condenado à morte de cruz, na época os judeus que condenassem uma pessoa para morrer em morte de cruz, seria um sinal de maldição e de profunda humilhação. Onde é que está escrito isso, irmão Jair? Hebreu, no capítulo 12, o versículo 2. O réu que era condenado à morte seria condenado e teria título de maldito, açoitado. A Bíblia diz que seria bastante açoitado. Louvado seja o nome de Deus. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A Bíblia diz que os judeus que não aceitaram, que rejeitaram a Cristo como Salvador, então se tornou loucura para nós, que a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela a loucura da pregação. Glória a Deus. O segundo subtópico, querido e amado irmão, fala sobre reconciliação pela cruz. Que reconciliação foi essa? Cristo morreu na cruz do Calvário. Deu a sua vida para nos salvar. E nessa perspectiva, querido e amado irmão, Cristo é a nossa paz, que nele e pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz entre os homens. A mensagem da cruz do Calvário, pregada a paz entre Deus e os homens, isto é, ministério que reconciliou todas as nações. Cristo morrendo na cruz do Calvário, aleluia, foi para unir as nações, o povo, a igreja do Senhor, raça, tribos e nações. E hoje nós somos um único povo com direito e herdeiro de ir morar no céu. Terceiro subtópico, reconciliação na cruz, em Cristo um corpo. Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos o povo, como já falamos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Essa ênfase aqui recai sobre a inimizade e a inexistência vertical, quer dizer, do homem com Deus. E também nós temos, louvado seja o nome do Senhor, destacar essa inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios. Quer dizer, seria um concílio entre aquelas duas nações, gentio e judeu, e verdadeiramente vertical entre Deus e o homem, quer dizer, vindo do céu para a terra para salvar a humanidade, e vendo trazer uma paz, horizontalmente falando, entre as nações que aceitaram a Cristo para ir morar no céu. Assim, irmão, a reconciliação foi concedida pela cruz do Calvário, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Querido e amados irmãos,
Finalizamos a nosso terceiro tópico nessa 7ª lição e nós dizemos para você, o sacrifício de Cristo na sua glória foi para salvar a humanidade. Aleluia, para unir essas nações, judeus e gentios, fazendo assim a igreja de Cristo, que vai morar no céu verdadeiramente. O nosso conclusão diz assim: em obedecermos ao plano divino, Cristo cumpriu a demanda da lei. Cristo vindo morrer na cruz do Calvário para cumprir toda a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da paz, conquistou no madeiro, lá naquela cruz, se fez inimigo e criou uma nova humanidade e reconciliou, com Deus. A partir dele formou um povo só, um único povo, que se chama igreja, que verdadeiramente é considerada o corpo de Cristo. Você que é igreja, você que é corpo de Cristo, você, aleluia, que Cristo quebrou aquela barreira, aquela parede de separação. Aleluia, você pecava, não peca mais, você servia o mundo, não serve mais. Glória a Deus, é esse, aleluia, o objetivo de Cristo que morreu na cruz do Calvário para salvar nossas vidas. Você que está me assistindo neste momento, que ainda não é crente, que ainda não aceitou Cristo, que ainda não sabe qual o propósito de Cristo, foi quebrar essa separação entre Deus e os homens. Então, nesta noite, queremos orar por você, para Deus lhe abençoar. Aleluia, abençoar os irmãos aí da nossa congregação Ebenésia, abençoar a igreja do Senhor aqui em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, para Deus nos dar vitória, nos livrar, aleluia, dessa pandemia, dessa doença maligna, satânica, que assola a nossa nação. Oremos neste momento e eu vou orar pela sua vida que está nos assistindo neste momento. Pai querido, Deus maravilhoso, eterno, poderoso e santo, repreendemos, meu Deus, toda a enfermidade, repreendemos, meu Deus, todo o espírito da morte da nossa cidade, aleluia, do nosso município, do nosso bairro aí do Alto de Santa Luzia. Meu Deus, chega com providência nessas vidas que já estão enfermas. Aleluia, repreende esse espírito da morte, esse espírito de enfermidade. Ó Pai querido, é isso, meu Deus, que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus que agora nos assista e todos possam dizer amém, Jesus. Muito obrigado, querido e amados irmãos.